Bom dia pessoal, hoje vamos ver sistema nervoso, parte da irrigação arterial. Nesta imagem, observamos um corte lateral da região cervical na altura do maxilar inferior ou mandíbula. Observem a artéria carótida comum nessa região, onde se divide em duas, mais ou menos ao nível do osso hioide. Bom, nessa região existe uma dilatação chamado seio carotídeo, que contém baroreceptores que detectam variações de pressão, portanto tem participação no controle da pressão arterial. Bom, então na região do seio carotídeo se divide em duas: uma artéria carótida externa, que vai dar a irrigação para a parte externa do crânio e parte cervical, e vai dar outra rama, que é a carótida interna, que vai penetrar dentro do crânio e vai irrigar o cérebro. Observem a íntima relação da carótida interna com o nervo vago, par número 10, e a veia jugular interna. Bom, mesma ilustração, observem a origem da artéria carótida comum. Essa é a direita, essa é a artéria subclávia. Bom, artéria carótida comum, nessa região temos o seio carotídeo com os baroreceptores. Se divide artéria carótida externa, artéria carótida interna. Bom, nessa ilustração temos basicamente um resumo de toda a irrigação do sistema nervoso. Bom, observe logo abaixo a origem das artérias carótidas comuns. Observem que do lado esquerdo, a artéria carótida comum esquerda se origina diretamente do arco da aorta, porém, do lado direito é diferente. Se origina primeiro um tronco braquiocefálico, que depois se divide em artéria subclávia e artéria carótida comum direita. Bom, as carótidas comuns na região mais ou menos ao nível do osso hioide vão se dividir em carótida externa, que vai irrigar parte externa do crânio e parte cervical, e carótida interna. Bom, as duas carótidas internas vão penetrar no crânio. Logo que penetram, vão se dividir em duas: uma artéria cerebral média e outra artéria cerebral anterior. Cerebral média, cerebral anterior. Bom, essa é a artéria basilar. A artéria basilar ela é formada pelas duas artérias vertebrais, que são ramos da artéria subclávia. Então, artéria subclávia, artéria vertebral, artéria subclávia, vertebral, as duas se convergem e juntas formam a artéria basilar. A artéria basilar está apoiada no tronco cerebral. Nessa região estaria a ponte, bulbo e logo acima o mesencéfalo. As artérias vertebrais passam por dentro das vértebras cervicais. A artéria basilar vai dar as ramas cerebelares inferior e superior, e vai dar sua rama terminal, que são as cerebrais posteriores. Então, a irrigação do cérebro é dada por essas três artérias: cerebral posterior, cerebral média e cerebral anterior. Bom, entre essas três artérias existe um sistema de comunicação chamado círculo arterial ou polígono de Willis. Observem que a artéria cerebral posterior se comunica com a carótida interna pela artéria comunicante posterior. Então, cerebral posterior, carótida comum,
carótida interna, artéria comunicante posterior, cerebral anterior, artéria comunicante anterior. Então, as artérias cerebrais anteriores se comunicam entre si pela artéria comunicante anterior. Já a artéria cerebral posterior se comunica com a carótida interna pela artéria comunicante posterior. Juntas formam um polígono, chamado polígono de Willis ou círculo arterial. Bom, mesma ilustração, porém, vemos no cérebro. Observem a íntima relação do círculo arterial com o quiasma óptico. Quiasma óptico, glândula, hipófises, círculo arterial. Observe a mesma coisa. Artéria basilar, artérias vertebrais, tronco cerebral, a artéria basilar, então vai das suas ramas terminais, artéria cerebral posterior, direita, posterior, esquerda. Vai se comunicar com a carótida interna pela artéria comunicante posterior. A carótida interna dá suas duas ramas finais, cerebral média e cerebral anterior. As cerebrais anteriores se comunicam entre si pela artéria comunicante anterior. Observem que a artéria cerebral anterior vai para dentro do cérebro, entre os dois hemisférios. Já a cerebral média não, ela sai e vai para a região externa. A posterior vai para a região inferior. Mesma situação, artérias vertebrais, artéria basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, carótida interna, cerebral média, cerebral anterior, comunicante anterior. Comunicante anterior comunica as cerebrais anteriores. Comunicante posterior comunica a cerebral posterior com carótida interna. Juntas formam o polígono de Willis ou círculo arterial. Mesma situação, porém vemos a íntima relação do círculo arterial com o quiasma óptico e a glândula hipófise. Pode acontecer de um tumor nessa região pressionar esse arco. Observe a artéria basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, comunicando-se com a carótida interna. Cerebral média, cerebral anterior, que se comunicam entre si pela comunicante anterior. Bom, nessa imagem, mesma situação, observem aqui o quiasma óptico, artéria basilar, vertebrais, cerebral posterior, comunicante posterior, carótida interna, dando suas ramas cerebrais anteriores, que se comunicam pela cerebral anterior. Observem que ela vem para a região interna dos hemisférios. Já a cerebral média penetra no sulco lateral entre o lobo frontal e lobo temporal. Então, penetra pelo sulco lateral e emerge, dando irrigação para toda a região externa do hemisfério e também da irrigação interna. Existe outro lobo aqui nessa região chamado lobo da ínsula ou lobo insular. Observem, cerebral média, artéria carótida interna, cerebral média, lobo insular ou lobo da ínsula e a região externa. Observem a cerebral anterior, comunicante anterior, quiasma óptico. Então, nessa região, o círculo arterial.
Mesma situação, quiasma óptico, artéria carótida interna, cerebral média. Observem que a cerebral média vai dar irrigação para o lobo temporal, pelas artérias temporal anterior, média, posterior. E vai dar irrigação também para o lobo frontal e lobo parietal. Observe que entre o lobo parietal e o lobo frontal existe uma divisão chamada sulco central, muito importante. O sulco central divide duas regiões, as duas regiões mais importantes. Essa região se chama giro pós-central, sulco pós-central, giro pós-central, e o giro pré-central. Bom, essa é a região somatosensorial, ou seja, a parte sensitiva do corpo, e essa é a região motora principal. Então, sulco central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central. Então, observem que depois do giro temos o sulco pós-central e aqui antes do giro o sulco pré-central. E a artéria leva o mesmo nome do sulco: artéria do sulco pré-central, artéria do sulco pós-central e artéria do sulco central. E nessa região o lobo parietal. Bom, nessa imagem observamos a parte interna de um hemisfério, no qual podemos observar a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral posterior. Observem que a artéria cerebral posterior vai irrigar toda a parte inferior do lobo temporal, dando duas ramas, temporal anterior e temporal posterior. E também vai irrigar a região posterior do lobo occipital. O lobo occipital responsável pela visão. Observem, essa região do sulco calcarino é a região mais importante, a região principal da visão, e a artéria se chama ramo calcarino. Bom, esse é o sulco parieto-occipital, divide o lobo occipital do lobo parietal, portanto, sulco parieto-occipital com seu ramo parieto-occipital. Essa estrutura se chama corpo caloso. A artéria cerebral anterior vai dar suas ramas, no qual vai percorrer a periferia do corpo caloso, portanto, artéria pericalosa. Esse é o giro singular, essa é a artéria singular, giro singular, artéria singular. E na imagem anterior, a gente falou sobre o sulco central, que dividia as duas regiões mais importantes, motora, que é a anterior, e sensitiva, que é a posterior. Observem que nessa região o sulco central termina e os giros fazem uma curva, formam um lobo, chama lobo paracentral. Portanto, o seu ramo se chama ramo paracentral. Bom, nessa imagem é a ilustração em cores dos lobos. Observem o sulco central, que é onde se divide o lobo parietal do lobo frontal. Então, observe o sulco central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central, área somatosensorial, parte sensitiva principal, e parte motora principal, o giro pré-central. Bom, sulco lateral, onde temos o lobo temporal, responsável pela audição, e logo atrás, lembrem do sulco calcarino, temos o lobo occipital, responsável pela visão.